Sabe, eu tava pensando, Shumatsu no Valkyrie, ou Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok. Essa foi uma obra que ficou muito famosa de uns tempos pra cá, principalmente por causa da temática completamente aleatória que ela tem de humanos versus deuses. Tem umas batalhas muito aleatórias, como por exemplo Tesla versus Beelzebub, Jack Estripador versus Hércules ou Adão versus Zeus. E também porque o anime saiu completamente cagado e muitas pessoas quiseram ver como é que tava. Enfim, essa é uma obra que eu gosto bastante, eu acho muito legal a temática, as batalhas, os personagens, porém, do meu ponto de vista, tem uma coisa que é um grande problema, que no caso é que o resultado das batalhas não é aleatório. Se você prestar um pouco de atenção em algumas dicas e alguns detalhes que tem dentro da luta, que na verdade não são nem um pouco discretos, você consegue perceber quem vai sair o vencedor da luta antes mesmo de chegar no final. E é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. O grande problema de Shumatsu no Valkyrie. E bom, para explicar por que do meu ponto de vista a obra tem esse grande problema, eu vou falar um pouco sobre os flashbacks. Obviamente esse não é a única prova que mostra quem vai ganhar a batalha, eu vou comentar um pouco dos outros pontos depois, mas o principal é esse. Quem tem o maior flashback ganha a batalha em Shumatsu. E o exemplo que eu posso dar aqui são vários. A terceira luta do Sasaki vs Poseidon, o Jack Estripador vs o Hércules, o Shiva vs o Raiden Tamemon, mas eu não vou citar todos os exemplos aqui, explicando um de cada vez, porque o vídeo vai ficar muito repetitivo. Então eu vou comentar sobre três em específico, que no caso é a luta do Sasaki vs Poseidon, a luta do Jack Estripador vs Hércules e a luta do Beelzebub vs Nikola Tesla. Começando com a luta do Sasaki vs Poseidon, e nessa batalha o resultado era óbvio não só por causa do flashback, mas também por causa da temática. Falando primeiramente do flashback do Poseidon, é basicamente mostrando que ele matou o próprio irmão. No caso, Adamanto, que é o segundo irmão mais velho entre Zeus, Poseidon, Hades, esse tipo de coisa, ele queria se revoltar contra os Zeus e foi comentar isso com o Poseidon, porque ele não queria que o Poseidon interferisse e tal. Poseidon acabou não gostando dessa atitude do Adamanto, matou o irmão dele e falou para todos os deuses considerarem o Adamanto como se nunca tivesse existido. E qualquer um que ousasse desafiar a regra dele ou ousasse desafiar o Poseidon ia passar pelas mesmas consequências que o Adamanto passou. E é isso, esse é o flashback do Poseidon. E em contrapartida nós temos Kojiro Sasaki, que é uma pessoa que nunca ganhou durante toda a sua vida, seja porque ele desistia ou porque realmente ele não era capaz de vencer. E enquanto ele estava treinando, sempre que ele lutava com alguém e ele acabava desistindo ou perdendo, ele sempre agradeceu todo mundo, porque mesmo que ele perdesse, ele acabou aprendendo com aquela derrota e durante toda a sua vida ele nunca ganhou nenhuma vez. E no final acabou morrendo para Musashi Miyamoto, que para quem não sabe é o cara de Vagabond. Então a gente pode ver aqui a contrapartida como um funciona contra o outro, onde não só o flashback do Sasaki já é muito mais bem construído, e olha que eu dei uma resumida aqui, mas também a temática onde o Poseidon menosprezava todo mundo, até quando estão torcendo por ele, ele fala para os deuses calarem a boca, enquanto o Sasaki sempre foi agradecido, ele sempre agradeceu pela batalha, mesmo ele perdendo no final, e obviamente que aquele que nunca ganhou durante toda a sua vida tinha que ter uma vitória no fim, e foi isso que aconteceu. Então acaba que não só o flashback, mas toda a temática da luta tendia pro lado do Sasaki. Então não teve uma tensão, não teve uma questão de você duvidar que o Sasaki iria ganhar, era meio óbvio que no final ele iria sair o vencedor. E novamente isso se repete quando chegamos na luta do Hércules versus o Jack Estripador, porque a história do Hércules novamente é muito simples. É basicamente que, quando ele era mais novo, ele era uma pessoa muito fraca, mas sempre foi contra as injustiças, sempre foi uma pessoa lutando pela coisa certa e tal. E conforme o tempo foi passando, ele foi começando a se tornar mais forte, até que em um determinado momento, Ares e seu exército aparecem para punir os seres humanos, né? Punir a vila que o Hércules morava. Então, ele é a única pessoa que bate de frente com todo o exército de Ares, enfrenta o Ares diretamente, e enquanto a batalha entre os dois estava acontecendo, Zeus chega para intervir e oferece o cargo de deus para Hércules, falando que ele poderia se ascender e se tornar um deus. Hércules então aceita com uma condição: se nunca mais os seres humanos fossem punidos pelos deuses. Então, ele acaba fazendo os 12 trabalhos e acaba se tornando o Hércules que a gente conhece. E assim, a história do Hércules não é ruim, é uma história interessante que mostra mais sobre o passado do personagem, mas quando a gente compara com a história do Jack, a gente percebe qual dos dois estava destinado a ganhar e qual teve um melhor tratamento em relação ao outro dentro da obra. Porque o flashback do Jack é o seguinte:
Ele nasceu dentro de um local de entretenimento adulto. Não necessariamente lá dentro, mas ele cresceu dentro desse local. A mãe dele era uma dessas mulheres que trabalhavam com isso. E ele sempre conseguiu enxergar a cor das emoções das pessoas. Então, se alguém estava com raiva, ele enxergava vermelho. Se alguém estava triste, ele enxergava azul. E do ponto de vista do Jack, a mãe dele tinha a cor mais bonita. Era uma cor reluzente, uma cor que iluminava toda a escuridão que existia ao redor. E ele sentia que aquele brilho era para ele. Que mesmo diante de todas as dificuldades, por eles estarem juntos, a mãe dele tinha aquela bela cor. E vai sendo mostrado conforme o tempo tá passando que o Jack tem várias dificuldades, que ele tenta pegar comida do lixo e as pessoas agridem ele, né, ameaçam ele não pode nem mesmo comer do lixo, ele não tem nem muito o que fazer. A situação dele é completamente precária. E em um determinado momento, quando tudo de ruim estava acontecendo, ele volta para casa e vê a mãe dele completamente com raiva. Ele tenta entender o que está acontecendo e descobre que o pai dele, pelo menos na teoria, era uma pessoa muito rica. E ele acaba descobrindo que a mãe dele só cuidava dele por causa do dinheiro que o pai tinha a oferecer. Mas ele tenta consolar a mãe dele com aquilo que ele acreditava, que no caso era que, por eles estarem juntos, eles conseguiriam passar por qualquer problema. Mas a mãe dele fala que menospreza ele, que não se importa com ele, só queria o dinheiro que ele poderia oferecer. E naquele momento a cor mais bela que ele poderia ver na mãe dele desapareceu completamente. Então ele é tomado totalmente pela raiva e agarra a mãe pelo pescoço. E naquele ponto ele enxerga aquela que realmente era a mais bela cor, a cor do medo. Ele, a partir daquele momento, motivado em enxergar novamente a mais bela cor, ele se torna, pelo menos na teoria, o verdadeiro Jack Stripador. E depois de contar a história dos dois, eu acho que vocês podem perceber realmente que um tem a escrita melhor trabalhada do que o outro. E se alguma pessoa, se alguém estiver pensando que eu tô favorecendo o meu ponto de vista, resumindo uma história e detalhando mais a outra, não. Se você leu o mangá ou assistiu o anime, você vai ver que realmente do jeito que eu contei, a história de um é sempre melhor trabalhada do que a história do outro. E a prova cabal sobre isso é se você pegar a luta do Nikola Tesla versus o Beelzebub. E dessa vez, pra variar um pouco, eu vou fazer o contrário. Eu vou contar primeiro a história maior, que no caso é do Beelzebub, e depois eu conto do Nikola Tesla. E pra vocês terem ideia, a história do Beelzebub é tão grande que ela é dividida em duas partes. Eu acho que é o maior flashback dentro de todo o Shumatsu, e vocês vão perceber como fica notório quem era o vencedor da batalha. Enfim. E a história começa com a gente vendo que Beelzebub é uma pessoa meio que isolada dos outros anjos, ele não tem companhia de ninguém e a gente acaba entendendo o motivo disso. Todos têm medo de se aproximar dele porque, na teoria, ele possui uma maldição, onde todo mundo que se aproxima acaba morrendo. Porém, em um determinado momento, acaba aparecendo um grupo de 3 pessoas liderada por Lúcifer. E essas pessoas meio que não temem essa maldição do Beelzebub. Elas começam a conversar com ele e conforme as coisas vão acontecendo, eles vão se tornando amigos. E na teoria nada tinha acontecido. Aquela maldição não era verdade porque eles se tornaram amigos durante muito tempo e nada ocorreu. Mas em um certo dia, Beelzebub dorme e quando acorda, estão os 3 mortos no chão. E ele percebe que a maldição era verdade. Beelzebub era amaldiçoado por Satanás. E depois que isso acontece, Beelzebub toma a decisão de procurar por Satanás. E a gente vê que ele tá à procura, ele não consegue encontrar em lugar nenhum. E ele vai em uma biblioteca para ver se encontra algum registro do que aconteceu, se ele consegue encontrar qual foi o último local que Satanás foi visto. E, enquanto isso tá acontecendo, ele acaba conhecendo uma moça chamada Lilith. E por mais que ele tente, Beelzebub aos poucos vai começando a se tornar próximo de Lilith. Um vai começando a se apaixonar pelo outro, até que em certo dia, infelizmente, Beelzebub dorme e quando acorda, ele nota que matou Lilith. O Satanás que ele tanto procurava estava o tempo todo dentro dele. Aquele responsável por matar seus amigos não foi somente Satanás, foi o próprio Beelzebub. Então ele entende que é amaldiçoado e aquilo que ele tanto odiava estava dentro de si. E agora comentando sobre a história do Nikola Tesla, ele sempre foi um garoto muito inteligente que amava a ciência, principalmente por causa de seu irmão. O irmão dele estava trabalhando em um projeto que no caso era construir um moinho de vento para poder ajudar a vila que eles moravam. Só que um determinado dia, em uma tempestade, acaba que o irmão dele estava mexendo no moinho e ele acaba tomando um raio e morrendo.
E naquele ponto, o Tesla acaba percebendo que o irmão dele não morreu de verdade, pois enquanto a ciência continuasse existindo, o irmão dele também continuaria vivo. Tesla então teve a decisão de continuar trabalhando com a ciência para que seu irmão pudesse viver sempre dentro de seu coração, e ele decidiu que iria iluminar toda a humanidade da mesma forma que o irmão dele iluminou o coração dele. Bom, é só isso, não tem mais o que falar do flashback do Tesla. E para vocês terem uma comparação, eu contei, foram cerca de 23 a 25 páginas todo o flashback do Tesla, enquanto só a segunda parte do flashback do Beelzebub é mais de 30 páginas. Isso sem contar a primeira parte. Então vocês têm noção do quão grande e o quão bem trabalhado é o personagem do Beelzebub em comparação com o Tesla? Infelizmente chega num ponto que você nem torce mais pelo personagem, porque é meio óbvio que ele não vai vencer. Depois de toda essa construção, era perceptível que o Beelzebub era o ganhador da partida. E além da questão do flashback, ainda tem outros elementos que influenciam em quem vai ser o vitorioso, que no caso é a importância dentro da história e a importância no mundo real. No caso, falando dentro da história especificamente, eu posso dar exemplo do próprio Beelzebub, que ele é um personagem que tem Satanás dentro dele, que é uma entidade muito importante no mundo de Shumatsu. Ele foi quem colocou o Rajun dentro do Zero Fuku, então tudo que aconteceu ali no final da sexta rodada é culpa do Beelzebub, sem contar toda a ligação que ele tem com o personagem do Hades. Então toda essa combinação, todos esses fatores juntos, levam a todo mundo perceber que o Beelzebub era o vitorioso no momento que ele pisou dentro da arena. E sobre o ponto do mundo real, por exemplo, existem dois deuses que lutaram até agora que ainda são importantes em determinadas religiões, como por exemplo o Shiva e o Buda. Esses são dois personagens que já tiveram sua luta, respectivamente a da quinta e da sexta rodada, e obviamente esses personagens não iriam perder, porque como existem pessoas que ainda não acreditam neles, e eu não estou julgando nenhuma religião, esses personagens específicos não poderiam perder, porque quem acredita nessa religião iria ficar com raiva da obra e do autor especificamente. Então isso já faz obrigatoriamente com que eles sejam os vencedores das rodadas. Sem contar o fato das partidas anteriores também influenciarem. E aí voltando novamente para a terceira rodada, foi que nem eu comentei, já tem os elementos do flashback, toda a temática da rodada, mas além disso, ainda tem o fator de a segunda e a primeira rodada já tinha sido vitória dos deuses, então os humanos obrigatoriamente tinham que vencer essa rodada. A mesma coisa acontece com a sexta e a sétima, os humanos ganharam, então obviamente que os deuses teriam que sair vencedor na próxima rodada. Isso tudo vai influenciando e vai tirando o impacto que a luta tem. Isso tudo junto, conforme as coisas vão acontecendo, vão fazendo você duvidar da imparcialidade da obra. E acho que a prova definitiva sobre isso tudo é o personagem do Okita. Eu sei que muitas pessoas não gostam dele, eu também não sou muito fã dele, eu acho ele meio chato, mas pra quem não sabe, esse personagem é um dos favoritos, se não o favorito dos autores de Shumatsu. A obra anterior deles já tinha o Okita como personagem, e novamente ele volta aqui dentro de Shumatsu, e adivinha quem ganhar a rodada do Okita? Ele mesmo. Então é complicado, porque chega num ponto que não tem imparcialidade, não tem mais aquele peso de você duvidar que um dos dois vai ganhar. É meio óbvio que quem tiver o maior flashback ou tiver a maior importância dentro da história vai sair vencedor da rodada de Shumatsu. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Eu gosto bastante da obra de Shumatsu, eu acho o conceito muito interessante, os personagens são muito legais e tem bastante carisma no geral. Mas realmente essa questão da luta, por mais que a batalha em si seja muito boa, eu acho que essa questão do resultado acaba interferindo bastante quando você vai torcer, porque não tem mais aquele impacto, você não sente mais aquela tensão de saber quem vai ganhar ou não. Fica meio que óbvio quem realmente vai ser o vencedor e quem no final vai acabar perdendo, por causa desses fatores que eu comentei com vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se quiser pode me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aí na descrição. Se quiser me ajudar de alguma forma podem doar no Pix ou se tornar membros do canal, que também tem vários benefícios. Mas enfim, é isso, espero que tenham gostado e espero que nos encontramos novamente. Falou!